Estude. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Legal, hein? Estamos falando sobre virose e agora eu quero conversar com você sobre dengue, tá? Nossa aula é só sobre dengue. A dengue ela é considerada uma virose que é transmitida por um animal. No caso, a gente está falando de um invertebrado, falando de um artrópode, mais especificamente falando de um inseto, tá? Que é o mosquito da dengue, ok? Antes de falar do mosquito da dengue, vamos primeiro fazer uma observação aqui, ó. A dengue tem como agentes causadores 4 variedades de vírus da família dos flavivírus, tá? Essas 4 variedades, elas são identificadas como DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante, que é o seguinte. Quando a pessoa ela entra em contato com um desses vírus, tá? Normalmente a sua primeira forma de manifestação viral é a que leva o que a gente chama de dengue clássica. O organismo, então, daquela pessoa, ela ativa o seu sistema de defesa, ok? E fica imune para aquele tipo de vírus. Quando essa pessoa entra em contato pela segunda vez com a dengue, ela só vai manifestar os sintomas se ela entrar em contato com uma dessas variedades que seja diferente daquela que ela entrou em contato pela primeira vez. Então, se ela entrou em contato com a variedade do DEN2 pela primeira vez, ela só vai realmente ter dengue se ela agora entrar em contato com o DEN1, o DEN3 ou o DEN4. Muito bem. A imunização que essa pessoa teve para o DEN2, ela se torna parcial para os demais. Quando então o seu sistema de defesa inicia o seu trabalho, há fortes possibilidades de acontecer processos de rompimento dos capilares sanguíneos, tá? Caracterizando a dengue hemorrágica. Então, normalmente, o quadro de dengue hemorrágica ele acontece depois que a pessoa teve um quadro de dengue clássica. Porém, não necessariamente precisa acontecer dessa forma. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Bem, tem como agentes transmissores, vetores, os mosquitos do gênero Aedes, né? A gente escreve Aedes, mas na verdade se pronuncia Aedes, que nós temos aquela variedade, ou melhor, aquela espécie que é mais conhecida, que é o Aedes aegypti, porém já foi encontrada uma outra variedade desse mosquito, desse gênero, no caso a espécie Aedes albopictus, ok? Essa outra espécie, ela a priori não era também transmissora, porém, depois de um tempo descobriu-se que ela tinha afinidade, que o vírus era capaz de ser transmitido por essa outra espécie. Então, no Brasil, a gente tem essas duas variedades que são transmissoras, tá? Porém, a que é mais conhecida e a que difunde mais esse vírus é o Aedes aegypti. Agora eu coloquei um detalhe importante para você, que é o seguinte. Qual a situação do Brasil? Tá? Por que se fala tanto em dengue normalmente no período de verão, normalmente no início do ano? Se fala muito em dengue porque o Brasil é um país tropical. É um país que apresenta alta pluviosidade em algumas das suas regiões. Tá? E aí o que acaba acontecendo? As chuvas elas são importantes para a proliferação do vetor, do mosquito da dengue. Tá? Quer ver? Dá uma olhada na imagem aí do mosquito da dengue agora, tá? É esse mesmo, esse listradinho, né? Com manchinhas brancas, listrinhas brancas. Pois é. Agora vamos dar uma olhada na reprodução desse mosquito para você entender por que essas chuvas, elas colaboram, favorecem a reprodução deles. Vamos lá? Muito bem. Em tela cheia você está vendo aí essa belíssima imagem que traz para a gente o mosquito da dengue adulto, no caso a fêmea, no qual a fêmea, ela pousa sobre a água, limpa e parada, ok? Davis, como é que ela consegue pousar sobre a água? E a gente lembra daquela propriedade da água que a gente chama de tensão superficial. E lá ela deposita os seus ovos, tudo bem? A leitura da imagem deve ser feita agora da esquerda para a direita. Esses ovos, então, eles começam a iniciar o desenvolvimento embrionário e originam um primeiro estágio larval, que se desenvolvem para o segundo estágio, para um terceiro estágio, para um quarto estágio, até formar o estágio de pupa e depois a forma adulta. Trata-se então de um mosquito que tem aquele tipo de desenvolvimento que é chamado de
holometábulo ou desenvolvimento com metamorfose completa, tá? Quero chamar sua atenção para um detalhe importante que é o seguinte: para ocorrer o processo de reprodução é necessário que a água esteja limpa e parada. Por quê, Davis? Água em correnteza e água suja, elas quebram essa propriedade que a gente chama de tensão superficial. Então, para isso, né, nós temos uma atitude que é feita pela organização de saúde, pelos agentes comunitários, que é colocar aqueles pozinhos na água, né, aquela espécie de areia que eles colocam. Aquele material tem por objetivo quebrar essa tensão superficial, prejudicando a proliferação dos mosquitos. Essa é a ideia básica, tá? Então, quero chamar de novo a sua atenção para a situação do Brasil. Lá no meio das florestas, realmente é difícil você fazer o controle, né, da proliferação do mosquito. Mas nas zonas urbanas, cabe a nós ter a educação para evitar esses processos, que a gente vai já falar um pouco mais quando entrar aqui em prevenção. Tranquilo? Vamos ver um pouquinho dos sintomas. Na dengue clássica, nós temos febre alta e súbita, tá? Fortes dores de cabeça e dor no corpo. Por isso que a dengue também é chamada de doença do quebra-osso, né? Ou quebra-ossos. Já na dengue hemorrágica, além desses quadros básicos da dengue clássica, ocorrem quadros de vômitos e sangramentos, devido aos rompimentos nos capilares sanguíneos, nos vasos sanguíneos. Tudo bem? Quero chamar a sua atenção agora para esse quadro que vai aparecer em tela cheia, que traz uma série de sintomas, que nada mais são do que esses que eu acabei de reforçar. Tudo bem? Muito bem. Febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite e manchas avermelhadas pelo corpo. Muito bem. Chegamos então agora à parte da prevenção. Essa é uma das questões mais levantadas em provas de vestibulares, Enem, em provas de colégio, tá? Como fazer para prevenir a dengue? Então, a prevenção ela deve ocorrer através do combate dos focos de acúmulo de água. Então, basicamente é isso, porque se eu não acumular essa água parada e limpa, eu não vou ter a proliferação do mosquito e com isso eu diminuo os casos de dengue nas várias regiões do Brasil. Falando em várias regiões do Brasil, dá uma olhada nesse mapa que mostra a distribuição da dengue no Brasil. Só um detalhe, esse mapa ele é do ano de 2006, de lá para cá nós tivemos o aparecimento de dengue em outras regiões, mas já tem uma noção de como a dengue já se espalhou pelo Brasil. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora então nos principais métodos preventivos em relação à dengue? Então vamos lá. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Troque a água e lave o vaso de sua planta pelo menos uma vez por semana. Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Então é isso. Sobre dengue, a gente destacou os principais pontos, tudo aquilo que pode ser questionado em questões de provas de vestibulares, Enem e no geral, ok? Mantenha o foco nos estudos, eu confio em você e eu sei que vai dar tudo certo. Um forte abraço, tchau!